Já pensaste em dar uma nova vida às peças de roupa esquecidas no armário e ainda contribuir para a sustentabilidade? Neste vídeo vou mostrar-te como transformar um casaco com mangas estragadas num modelo único com mangas de crochê. Estás pronta para o desafio? Para este projeto escolhi combinar dois fios. O fio Rustic Love Soft 84 da marca Algodões Selva, que é um fio 100% algodão constituído por 50 gramas e 169 metros. E a agulha de crochê recomendada é a 2,5 a 4 mm, na cor 100 Black Coffee. Escolhi também o fio metalizado na cor 27. Além do fio, vais precisar do material básico, nomeadamente de uma agulha 6 mm, uma vez que vamos trabalhar com dois fios juntos, fita métrica, agulha de tapeçaria, marcadores de ponto, uma tesoura, máquina de costura ou linha e agulha e, claro, um casaco para transformar. Como a cor preta dificulta a visualização dos pontos, vou exemplificar com os mesmos fios, mas em tons de azul. Vamos então fazer duas mangas em crochê. Estas mangas são feitas em carreiras circulares e são iniciadas pelo punho. No que diz respeito às medidas, o punho tem cerca de 7 cm de largura, 4,5 cm de comprimento, a manga tem 15 cm de largura e 53 cm de comprimento. No entanto, podes adaptar todas estas medidas. As mangas são constituídas por fio duplo, por isso com uma ponta de cada fio, vamos iniciar com um nó corrediço, deixando cerca de 30 cm no início, porque vamos usar este fio para a costura do punho. De seguida, fazemos 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. De seguida, subimos uma corrente que corresponde ao primeiro ponto da carreira. Na terceira corrente, fazemos o primeiro ponto baixo. Ao longo da carreira e em cada corrente, colocamos um ponto baixo. Para isso, introduzimos a agulha no meio da corrente, puxamos o fio de trás para a frente, laçamos o fio na agulha e puxamos pelas duas argolas que estão na agulha. No final teremos 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Viras o trabalho e como o punho tem um efeito canelado, significa que em cada ponto baixo de base vamos inserir a agulha apenas na argola de trás. Não te esqueças que estás a trabalhar com fio duplo e deves garantir que tens sempre os dois fios na agulha. No ponto de base seguinte, introduzimos a agulha na argola de trás e finalizamos com um ponto baixo. E continuas ao longo da carreira para um total de 8 pontos baixos na argola de trás. Terminada a segunda carreira, viramos o trabalho e repetimos um ponto baixo pela argola de trás em cada ponto de base. Vou fazer um total de 20 carreiras, mas podes diminuir ou aumentar este número consoante a largura que queres para o punho. No final, o punho deverá ficar com este efeito canelado e eu gosto que o punho seja bem justo, mas tu podes adaptar sempre o tamanho. No caso desta amostra não vou fazer mais carreiras, para a manga final fiz um total de 20 carreiras. Quando tiveres a largura ideal para o punho, vamos dobrar este retângulo para trabalhar em carreiras circulares. Começamos por identificar a primeira carreira e as argolas da corrente. Introduzimos a agulha e fechamos com um ponto baixíssimo. E na lateral de cada uma destas carreiras, colocamos um ou dois pontos baixos, consoante o espaço de cada ponto de base. Neste primeiro espaço vou colocar apenas um ponto baixo. No espaço seguinte vou colocar 2 pontos baixos, porque é um espaço maior. O espaço seguinte é pequeno, por isso vou colocar apenas um ponto baixo. E no seguinte também.
Como podes ver, este espaço é maior, por isso vou colocar 2 pontos baixos. Esta carreira é totalmente feita em ponto baixo. E o mais importante é garantir que é ligeiramente mais larga do que o punho para não ficar apertado. Consoante o tamanho do espaço de base, colocas 1 ou 2 pontos. No meu caso, estou quase sempre a alternar entre um ponto baixo sozinho e 2 pontos baixos juntos. Se tiveres dificuldades em visualizar, podes simplesmente colocar 2 pontos baixos em cada espaço de base. E continuas esta lógica até ao final da carreira. Vou finalizar com 2 pontos baixos no mesmo espaço. Identificamos o primeiro ponto da carreira, introduzimos a agulha e fechamos com um ponto baixíssimo. Desta forma terminamos a primeira carreira circular da manga, mas o punho continua por unir. Com a ponta inicial do fio, vamos costurar o punho. Para isso, introduzimos o fio na agulha de tapeçaria e vamos virar o punho do avesso, juntamos os dois lados e costuramos em espiral. O lado onde está o fio corresponde à primeira carreira do punho e tem apenas uma única argola. O lado oposto corresponde à última carreira e tem 2 argolas. Vamos inserir na argola de fora de cada ponto baixo. Voltamos ao segundo ponto da primeira carreira e introduzimos a agulha na argola de fora para dentro. Passamos para o lado oposto e inserimos na argola de fora. Ajustamos bem o fio. Novamente, inserimos a agulha na argola da primeira carreira e na argola de fora da última carreira, para dar este efeito de costura em espiral. E repetimos o procedimento até costurar todo o punho. Assim terminamos a costura. Se quiseres, podes arrematar já a ponta do fio e voltamos a virar o punho do lado direito. Para continuar a manga, como disse anteriormente, a manga será toda trabalhada em carreiras circulares. A segunda carreira é totalmente em ponto alto alongado, por isso subimos 3 correntes e vamos alternar a cada ponto de base entre 2 pontos altos alongados sozinhos e 2 pontos altos alongados juntos, porque queremos aumentar a largura da manga. Neste espaço vamos colocar mais um ponto alto alongado. No ponto de base seguinte, fazemos um ponto alto alongado, laças, tiras 2 argolas, laças, tiras uma, laças, tiras 2. Ora, já fizemos 2 pontos altos alongados juntos, um ponto alto alongado sozinho, e por isso vamos fazer mais um ponto alto alongado sozinho. No ponto de base seguinte, vamos colocar 2 pontos altos alongados. O número de pontos altos alongados que vais colocar ao longo da carreira depende da largura que queres para a manga. Quantos mais pontos fizeres, mais larga será a tua manga. Na primeira carreira tinha 32 pontos baixos. Na segunda carreira, devido aos aumentos, fiquei com 42 pontos altos alongados. Para finalizar a carreira, introduzimos a agulha nas 2 argolas da terceira corrente de subida e fazemos um ponto baixíssimo. Na terceira carreira, como já tenho a largura que quero para a manga, vou trabalhar um ponto alto alongado em cada ponto de base. Se precisares de aumentar a largura, podes fazer alguns aumentos ao longo da carreira. No final da carreira, vamos contabilizar o número de pontos e é muito importante que o número de pontos total seja número par para conseguirmos replicar o padrão. Nesta amostra tenho 30 pontos, na manga final tenho 42 pontos. Imagina que no teu caso tens um número ímpar de pontos, por exemplo 49 pontos. Basta adicionar mais um ponto alto alongado no último ponto de base. Desta forma ficas com um número par. Exatamente como na carreira anterior, fechamos a carreira com um ponto baixíssimo.
Nesta nova carreira, vamos alternar entre um ponto alto alongado e um ponto alto alongado em relevo. Começamos por subir 3 correntes, que corresponde ao primeiro ponto alto alongado, e de seguida fazemos um ponto alto alongado relevo. Para isso, introduzimos a agulha por detrás do ponto de base e fazemos exatamente igual a um ponto alto alongado. No ponto de base seguinte, fazemos um ponto alto alongado normal, depois um ponto alto alongado relevo, no qual introduzimos a agulha por detrás do ponto, puxamos o fio de trás para a frente e finalizamos o ponto. E continuamos a alternar ao longo de toda a carreira entre um ponto alto alongado e um ponto alto alongado em relevo. No final da carreira, fechas com o habitual ponto baixíssimo. Nesta nova carreira, começamos por subir 3 correntes e fazemos um ponto alto alongado em cada ponto de base. A manga é constituída por 2 tipos de carreiras. Uma carreira totalmente em ponto alto alongado e outra carreira na qual alternamos entre um ponto alto alongado e um ponto alto alongado em relevo. O que significa que nesta nova carreira vamos alternar entre um ponto alto alongado e um ponto alto alongado em relevo. Ora, se na última carreira deste tipo começamos com um ponto alto alongado, significa que nesta vamos começar com um ponto alto alongado em relevo. Depois, um ponto alto alongado. No próximo ponto de base fazemos um ponto alto alongado em relevo e continuamos a alternar estes 2 pontos ao longo da carreira. De modo a atingires o comprimento que pretendes para a manga, vais continuar a adicionar estes 2 tipos de carreiras. No meu caso, fiz um total de 32 carreiras. Quando tiveres as 2 mangas finalizadas, vamos arrematar. Introduzimos o fio na agulha de tapeçaria, identificamos as argolas do primeiro ponto de base, introduzimos a agulha e depois inserimos a agulha no meio do último ponto de base pela argola de trás. Puxamos o fio e desta forma vamos imitar o primeiro ponto. Viramos a manga do avesso, introduzimos a agulha num dos pontos de trás e damos um nó. Vamos passar a agulha por vários pontos, cerca de 10 cm. Cortamos o fio e vamos repetir todo este processo para os restantes fios soltos. Estas mangas podem ser aplicadas a várias peças, como casacos, coletes ou camisolas. Eu vou colocar as minhas num casaco que tem as mangas originais bastante estragadas. O primeiro passo consiste em retirar essas mesmas mangas. Vamos descozer as costuras com cuidado para não danificar o corpo do casaco. O forro deste casaco está como novo, podia perfeitamente mantê-lo, mas prefiro sem forro nas mangas, por isso vou também descozer. E agora vamos passar à costura das mangas no casaco. E eu vou usar a máquina de costura, mas para quem não tem máquina pode perfeitamente costurar à mão. Começamos por posicionar as mangas. Eu gosto de começar sempre pela zona da cava do casaco e alinhar precisamente o último ponto da carreira da manga. Vamos prender com alfinetes para garantir que está bem alinhado e podemos costurar. Aqui está o resultado, um casaco totalmente renovado com mangas de crochê. Se recriares este tutorial, tira uma foto e marca-me nas redes sociais. Mal posso esperar para ver a tua versão. E já sabes, se gostaste deste vídeo, deixa o teu like, subscreve o canal e ativa as notificações para não perderes nenhum dos próximos projetos. Quero muito saber a tua opinião, por isso conta-me nos comentários o que achaste e que outros tutoriais gostarias de aprender aqui. Até ao próximo vídeo!